Pronto. Vereador Heber Batalha, muito obrigado por você aceitar o meu convite. Vereador, como o senhor vê a prefeita Emília Correia em início de mandato? Você vê que ela vem dando defeitos? Na verdade, a grande falta na minha avaliação da Emília Correia é coerência. Nitidamente, a vereadora Emília Correia, que foi eleita prefeita de Aracaju, não assumiu a mesa, a cadeira de prefeita de Aracaju, dia 1º de janeiro de 2025. É outra mulher que administra a nossa capital, diferente daquela vereadora coerente, lutadora, firme, que não delegava as funções, mas que traria com força o seu trabalho. Hoje nós temos uma prefeitura totalmente com a administração delegada a Edivan Amorim, que indicou 80% da prefeitura. O grupo dos Amorins indicou o secretário da Fazenda, o presidente da EMURB, o presidente da Insurb. Deixa eu contar. Vamos lá, Ritinho, vamos lá. Vamos lá. Só que eu lembre assim rapidamente. Sim, eu quero contar. O Procurador-Geral de Justiça, meu amigo Naldo, que é advogado particular dele. Sim. Aí a irmã de Naldo, que é um braço direito também dele, é a chefe do gabinete do secretário de governo, que é o esposo de Emília. Sim. Aí você tem ainda o presidente da Insurb, que é indicado por ele, o presidente da EMURB, que é indicado por ele, o secretário da Fazenda, que é indicado por ele, e a secretária de Educação, que é irmã dele. Isso que eu me lembro agora. Meia dúzia. Somente com a Secretaria da Educação, e se você falar em nominatas. Mas se você levar em conta em gestão de recursos, você tem um recorte aí que somente a Secretaria de Educação administra 25% do orçamento do município. Você coloca mais que ele gere a Secretaria da Fazenda, que é o restante do orçamento. Entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, é uma gestão totalmente de Edivan. O povo de Aracaju votou 22 Emília, mas elegeu 22 o presidente do partido, Edivan Amorim, e é ele que administra a cidade. O que eu não esperava de Emília era essa omissão nesse processo e essa entrega. Houve a substituição de um sistemão, que ela dizia que ia furar a bolha, e ela instala um outro sistemão, um novo velho sistemão, um sistemão que já existia nas gestões de João Alves no governo do estado, na prefeitura de Aracaju, e agora ela ressuscita esse sistemão velho numa gestão que se dizia nova, mas que já começa muito envelhecida. Por isso que muitos aracajuanos, com essas observações, vêm falando que são os irmãos Papatudo, os irmãos Amorim. Então o senhor vê que ela é uma prefeita subserviente aos Amorins. Olha, eu quero fazer um recorte. Eu tenho muito respeito pela pessoa Emília, pela mulher Emília. Emília foi uma mulher guerreira, lutadora, uma ótima profissional defensora pública. O choque que me dá, e isso me dá uma surpresa, essa mudança de postura ao assumir o cargo da prefeitura de Aracaju. E também não quero fazer o recorte que é a culpa dos Amorins disso não. A culpa é de Emília. Porque quem abriu mão de gerir e terceirizou a gestão foi ela. Eles estão ocupando o espaço que eles buscaram e ela permitiu que fosse ocupado. O que eu espero agora é que a prefeitura não seja defenestrada, que a gestão não entre no marasmo que foi outrora a gestão João Alves Filho. As pessoas me dizem, mas que o doutor João Alves estava doente. Eu não sei se, com todo respeito à memória de João Alves, se a ausência de outrora por conta da doença não vai se caracterizar agora numa ausência por questão de omissão. Porque me parece uma total ausência de gestão nesse sentido. Assina-se documento sem ler. Se nomeia o secretário Fábio Shoa, membro do Conselho Administrativo da Insurb e da EMURB, na vaga de representante da comunidade. E agora e assinado pela própria prefeita Emília. A maior prova é que ela assina documento sem ler. Ela fez a lei. Ela assina documento sem ler? Ela fez a lei que proíbe a contratação de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha na prefeitura. Nos chega agora recentemente a notícia que um dos assessores de gabinete, braço direito dela, foi condenado pela Lei Maria da Penha. Isso, eu tenho essa informação, vou passar até... Então, assim, é uma gestão administrativamente desorganizada, porque a chefe não toma para si as rédeas da gestão. E a desorganização vai chegar uma hora no povo. Mas ela participou, ela votou nesse projeto de lei
que proíbe agressores. Não, ela foi autora. Ela foi autora. Como ela foi autora também no projeto de lei que mudava a tributação das escolas particulares, e ela vetou. Como ela votou a favor e apoiou o projeto de lei que alterava a forma de cobrar a taxa de vigilância sanitária dos profissionais liberais, e agora como prefeita ela vetou. Tudo que ela fez. Exato. Por isso que eu digo a você, a vereadora de outrora que ganhou a eleição não é a mesma mulher que hoje administra Aracaju. São em milhas diferentes, são pessoas diferentes. Me parece que ela está usando aquela máxima do Fernando Henrique Cardoso quando foi presidente da República. Quando cobraram a ele coerência com relação ao que ele escrevia como sociólogo, ele respondeu certa feita: esqueçam tudo que eu escrevi. Então, na verdade, ela deve estar dizendo: esqueçam tudo que eu fiz como vereadora, que agora é outra Emília que está aqui. É o que me parece. Vereador, vou pedir para passar no telão um vídeo, porque realmente, olha, prestando atenção, esse é o segurança dela, da Emília Corrêa. Vai passar agora e depois vai as fotos, né, porque nós trabalhamos assim, como vereador, o senhor é só com documentos. Atenção Sergipe, atenção Brasil. A prefeita Emília Corrêa acabou descumprindo a própria lei, que ela foi autora e sancionada com o voto dela. A Lei 5.591/2023, que proíbe que todo e qualquer cidadão que seja condenado na Lei Maria da Penha, do ano de 2006, ele ficaria impossibilitado de exercer as funções públicas, seja em cargo comissionado, em funções diretas ou indiretas na Prefeitura de Aracaju. Então chegou a informação aqui de uma seguidora que este rapaz aqui, ele faz parte da Secretaria de Governo da própria prefeita. Então com a palavra, a então prefeita de Aracaju, Emília Corrêa. É desse jeito, prefeito. Pronto, agora passar a nomeação. Tem as nomeações. Vereador, olha, passando. Deu uma travada. Mas, vereador... Eu recebi também essa denúncia de alguns seguidores nas minhas redes que me mandaram através de direct a nomeação, a condenação desse rapaz pela Lei Maria da Penha. E quero dizer assim, todo mundo tem o direito de se regenerar, talvez ele tenha cumprido a pena dele e se regenerado. Agora, o que demonstra isso aí são duas coisas. A nomeação. É uma desorganização da gestão, porque uma simples consulta no site do Tribunal de Justiça constataria essa condenação, e uma incoerência da prefeitura, né? Uma incoerência da prefeita, que fazia um discurso até o ano passado de defesa dos direitos das mulheres, e agora contrata alguém condenado por agressão a uma mulher de relação familiar, né? Porque a Lei Maria da Penha denota a relação afetiva entre as pessoas envolvidas no processo. É mais uma incoerência. Como foi incoerência e desorganização você contratar um serviço de aguação, de irrigação de canteiros, quando a Prefeitura de Aracaju, na gestão passada, cobrava 355 mil mês, pagava, melhor dizendo, 355 mil mês, para serviço de carro-pipa de água a canteiro, e a Prefeitura atual que criticava passa a pagar 519 mil. E ainda contrata a empresa que pertence a um funcionário da Câmara de Vereadores de Aracaju, que é proibido de contratar. Ou Cabe seja, improbidade administrativa. nós denunciamos isso ao Ministério Público já. Foi enviado, entregamos ao doutor Nilzi, Procurador-Geral de Justiça, com todas as provas dessa documentação. Ou seja, é um contrato ilegal. E a Prefeitura continua insistindo. O entendimento da Insurb é que ele não é proibido porque ele era assessor da Câmara. Aí eu lhe faço o seguinte desafio de raciocínio. Como é que alguém pode ter um contrato da Prefeitura, ser contratado da Prefeitura e ser servidor do poder que oficialmente tem a função de fiscalizar a Prefeitura? Porque a função da Câmara é fiscalizar a Prefeitura. Isso. Esse cidadão era assessor da Câmara. Como é que ele recebe dinheiro de um contrato, de uma empresa? Que ele é o sócio administrador, ele não é nem sócio cotista, não, ele é sócio administrador. E como sócio administrador, ele assina o contrato e ele mesmo recebe dinheiro. É totalmente ilegal. Esse processo é nulo de pleno direito. Mas esse contrato é por elegibilidade? Exatamente. E esse pode, contrato assim... foi aquela contratação emergencial. E veja, o contrato principal, que custava 355 mil, está suspenso pelo Tribunal de Contas, porque o tribunal achou que era alto o valor. Aí ela faz um emergencial por 519 mil e ainda com um cidadão proibido de contratar porque é servidor público. É um absurdo o que está sendo feito.
E essa nomeação, ela pode, sobre o servidor, ela pode responder a algum processo de improbidade? Ela não nomeou o servidor, ela contratou a empresa dele. Não, eu estou falando na questão, porque eu estou confundindo um pouco, sobre esse servidor que responde o processo. Ah, esse? Sim. Ó, ela está descumprindo a lei. Existe uma lei que foi de própria autoria dela, que proibia a contratação do Serviço Público Municipal de Aracaju de pessoas condenadas pela lei da Maria da Penha, e ela é a primeira a descumprir a lei que ela mesma fez. Aí não pode dizer eu não sabia. Minha gente, isso é no mínimo uma desorganização absurda. Se você entrar no site do Tribunal de Justiça e botar o nome da pessoa lá, aparece. Basta você exigir que a pessoa, antes de ser nomeada, traga as certidões negativas do Tribunal de Justiça de condenação criminal, que vai, se a pessoa tiver condenação, não vai conseguir obter a certidão. Ou seja, isso é a coisa feita assodadamente, a toque de caixa e repique de sino, sem organização. É uma prefeitura notadamente desorganizada, despreparada para gerir uma cidade do tamanho de Aracaju, da potência que a capital aracajuana é hoje. Ela ainda não sentiu o que é ser prefeita de uma cidade tão importante de Aracaju. O primeiro orçamento é o segundo orçamento do Estado, a prefeitura de Aracaju. Sim, é somente segundo. o do Estado de Sergipe é maior. O segundo. E o que nós estamos vendo, ela só lembrando da gestão anterior. Na verdade, passam 100 dias e continua se fazendo uma gestão de retrovisor. E o que é pior, nós não vemos um planejamento da gestão de fazer o futuro. Não tem uma coisa planejada. Vou lhe dar um exemplo. Houve esse projeto polêmico aí da aquisição dos 30 ônibus elétricos. Sim. A gente poderia discutir. Eu sou a favor de que com o dinheiro dos ônibus elétricos, os 161 milhões, daria para comprar 215 ônibus a diesel Euro 6. Esse é um diesel não poluente, quase poluição zero, e os ônibus teriam ar-condicionado, Wi-Fi, tomada para recarregamento de celular, ônibus novos. Aracaju tem uma frota de 450 ônibus. Se você coloca 215 ônibus novos para rodar na cidade, você renova com 0 quilômetro, quase metade da frota. 50% da frota. 50% da frota. Isso. E se até pelo viés econômico, quem está nos assistindo pensa assim, você compraria 30 ônibus elétricos ou 215 ônibus a diesel não poluente com Wi-Fi e ar-condicionado? Eu acho que 99% daqueles vão responder 215. Pelo viés econômico não tem discussão, né? Vamos lá. Pelo viés de meio ambiente também não tem discussão. Porque vamos lá, se você tem 450 ônibus, você muda 30 para elétrico. Você ainda vai ter 420 ônibus poluindo, não é isso? Isso. Mas se você de 450 muda 215, é claro que você continuará tendo aí pouco mais de 220 poluindo. Ou seja, você até com a opção dos 215 ônibus Euro 6, você polui menos. Então, por qualquer viés que você analise essa questão, você chega à conclusão de que era mais objetivo para a população comprar o ônibus a diesel não poluente. Aí ela vai e compra o ônibus elétrico. Aí você pensa, não, então a prefeitura tem um planejamento de que de agora em diante todos os ônibus vão ser elétricos, para se chegar à poluição zero. Não, ela se inscreveu no Pacto de Cidades, no Pacto de Seleções do governo federal, para receber 70 ônibus diesel Euro 6. Não era melhor comprar 215 Euro 6, somar com 70 que virão aí do governo federal e fechar uma frota aí de quase 290 ônibus novos? Sim, claro. Então, isso mostra que não tem planejamento. Sabe-se lá Deus quem está ganhando com essa situação. Foi o empréstimo mais estranho aprovado na Câmara. E nós vamos pagar a conta. Se pediu autorização de 161 milhões de reais para pegar emprestado, sem dizer os juros que será aplicado, o prazo de pagamento, nem a entidade financeira a quem será pedido o empréstimo está explicitado no projeto. Ou seja, a Câmara deu um cheque em branco para que ela fique balançando assim, eu tenho 161 milhões para pegar emprestado. Aí as informações totalmente desencontradas. Parte da gestão dizia que o dinheiro ia ser para comprar os ônibus e os carregadores. Aí depois surge a notícia que também parte desse dinheiro seria para construir uma usina de energia fotovoltaica, de energia solar. Que essa energia seria para carregar os ônibus, mas também para colocar energia gratuita na sede das secretarias de saúde, de educação. Aí vem o presidente da SMDT para a Câmara e diz que não, que a energia solar
é somente para os ônibus, contradizendo os outros secretários que tinham dito que poderia ser aproveitada também. Depois, o site oficial, o perfil da prefeitura no Instagram, noticia que o dinheiro era para construir um terminal de ônibus também. Eu interpelei na Câmara, o vice-líder da bancada foi à tribuna e disse que foi um erro de um estagiário que postou errado. Ou seja, eu chego à conclusão que essa gestão está lotada de estagiários, com todo respeito aos estagiários, porque quando o chefe ou a chefe faz uma besteira, a moda, o costume é colocar a culpa no coitado do estagiário. Isso. E eu sei que, na verdade, que a questão aí não é estagiário, não. É falta de zelo, é despreparo, não ter a preocupação e o cuidado necessário que a gestão de uma cidade como Aracaju requerem. Vereador, esses ônibus elétricos, os ônibus elétricos, já deu certo? O senhor tem conhecimento se eles já deram certo em algum lugar? Os ônibus elétricos ainda são um projeto experimental. E quero dizer, eu não sou visceralmente contra os ônibus elétricos. Mas para quem tem a frota totalmente sucateada, como a gente tem hoje, sim, a necessidade mais urgente para mim era renovar metade da frota, do que para botar no orgulho de ter 30 ônibus elétricos e 420 caindo aos pedaços. Ou seja, você vai ter uma pequena... Com 30 ônibus elétricos, você atende pouco mais, dependendo da linha que você colocar ele, cerca de 8% da população que circula com ônibus na cidade. E você teria ainda a permanência de 92% dessa população andando com ônibus sucateado. Se você muda 215 ônibus para Euro 6 com ar-condicionado e Wi-Fi, somados com 70 que o governo federal está mandando, você teria 285 ônibus 0 quilômetro, certo? De uma frota de 450. É quase 70% dessa frota instalada em Aracaju. É uma vantagem, é um avanço absurdo. Você teria 70% da população assistida com ônibus 0 quilômetro e totalmente novo, com conforto. Então, na verdade, é mais um sonho de vaidade. Quando perguntada, a prefeita disse que era o coração dela que pedia, que era um sonho dela, que foi uma promessa de campanha que ela queria cumprir. Ela pode primeiro se preocupar com a dignidade da população, sim, claro, com conforto, e depois realizar o sonho de campanha. Porque na administração pública, está lá no artigo 37 da Constituição, um dos princípios, dentre a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, um deles é a eficiência do gasto. É mais eficiente usar 161 milhões para comprar 30 ônibus ou para comprar 215 ônibus? melhor 215 ônibus. Isso aí é matemática simples e pura. É como eu disse, pelo viés econômico era melhor, pelo viés de assistência à população, um percentual maior da população seria assistida, e pelo viés da ambiental também, seria muito menos poluente, fácil uma renovação quase que 70% da frota saindo desses ônibus velhos a diesel, ultra poluentes, para ônibus diesel Euro 6. Euro 6 significa o protocolo da União Europeia para despoluição, para o combate ao furo, ao buraco da camada de ozônio. Sim. Na Europa só se pode usar esse tipo de ônibus agora. É um ônibus de um óleo diesel desenvolvido na Europa, que já tem nos postos aqui, que era simplesmente carregar com esse, ele é menos poluente, mais barato e totalmente sustentável. É uma opção errada. Então, ao meu ver, falta planejamento para essa gestão. É uma gestão que vive do oba-oba e que apaga o incêndio do dia. Surge o problema, ela tenta resolver. Mas uma gestão sem planejamento não vai muito longe. Eu ouvi uma palestra do finado Eduardo Campos, um exemplar governador de Pernambuco, e que morreu, infelizmente, numa tragédia, num acidente de avião, enquanto era um presidenciável, candidato à presidência da República. Sim. Que um governo que nos primeiros 100 dias não conclui seu planejamento para os 4 anos é um governo fadado ao fracasso. Alguém conhece o planejamento estratégico da gestão de Emília Corrêa? Eu não conheço, e nem conheço quem saiba, quem conheça. Ela vai para os debates, como foi na FEComércio, na Associação Comercial, ela é indagada sobre projetos efetivamente que tem para revitalização do centro. Existe só a ideia, vou revitalizar o centro. Cadê o projeto? Vai pegar o dinheiro aonde? Já começou a desenvolver o projeto? Em que consiste essa revitalização? Não tem nada de prático colocado. São só sonhos, ideias soltas, sem um planejamento estratégico, sem uma programação executória.
É tudo na vontade, no sonho e no ideário. É lembrar que ninguém é mais oposição, não. Ela não é mais oposição, a oposição sou eu. Agora ela tem que realizar. E realizar não se realiza só no grito, na fala, não. Se realiza no trabalho. Vereador, o senhor, quando ela foi eleita, o senhor achava que ela ia dar muito trabalho para você na oposição? Porque você é um vereador atuante. Porque o assunto tratado hoje assim, é algo que você nem esperava. Por exemplo, ônibus. Ela escolheu comprar 3, só pelaquela situação... 30. Ou melhor, 30 ônibus, que não vai atender a população. Vai ser algo... Quem andar nesses ônibus vai ser o sorteio, na sorte. Porque não vai atender a população. Eu coloquei uma proposta, inclusive, meu querido, na Câmara, uma moção de apelo a ela, no seguinte sentido, que esses ônibus sejam disponibilizados nas linhas principais que circulam a Grande Aracaju, como Augusto Franco Bugio, Atalaia Soledade, Sim. enfim, os grandes circulares e colocados tarifa zero. Por quê? Dinheiro Se público. eles são comprados com o nosso dinheiro, se a gente vai pagar o empréstimo e os juros, se a energia que vai recarregar a bateria desses ônibus vai ser nossa, não vai ser das empresas, porque é outro absurdo. Vai haver um contador com as tomadas nas garagens das empresas e a energia dessas tomadas, medida por esse contador, vai ser paga pela usina termovoltaica da prefeitura. Ou seja, as empresas vão receber esses ônibus, vão receber os carregadores, vão receber, inclusive, a energia para recarregar essas baterias e não vão ter custo nenhum. Negócio de compadre, né? Então, eu coloco que esses 30 ônibus sejam tarifa zero para a população. Aí você diz, isso é absurdo. Não, tem várias cidades do Brasil que tem. Maringá tem, Maricá tem. Maricá existe uma linha de ônibus específica, que são vermelhinho, que eles chamam. Esses ônibus vermelhinhos, eles fazem a circulação na Grande Maricá. Por exemplo, é um ônibus que circula a cidade toda, ele demora mais, é claro, mas para a população trabalhadora mais humilde poder usá-lo. E as outras linhas que são privatizadas através de concessão, como é aqui, a pessoa opta por pagar porque as linhas mais rápidas, que chegam mais rápido, as linhas mais diretas. Então, eu fiz essa proposta, fiz uma moção apresentada na Câmara, para que ela coloque essas linhas para serem custo zero, já que a população custeou tudo. Sim. Esses ônibus elétricos, em média, quantas horas é o tempo para carregar eles? Olha, salvo engano, a informação que eu tenho é que são 11 horas de recarga. 11 horas. Isso. E a autonomia, se eu tenho informação? Não, eu não sei lhe dizer. Até porque ela não definiu a marca que ela vai comprar. Não tem planejamento de nada. É tudo no oba-oba, é tudo na ideia. Só na experiência. Vou comprar assim. ônibus elétrico, não sabe qual é a marca mais acessível, Manutenção. não sabe qual vai ser a autonomia, não sabe qual é o custo de manutenção. Eu propus colocar no projeto que o custo de manutenção desses ônibus ficasse ao encargo dessas empresas, vetaram minha emenda. Ou seja, é um projeto, a gente deu contra meu voto, com meu voto contrário a isso, mas a Câmara deu um cheque em branco para a prefeita Emília gastar 161 milhões do povo, pagando juros, sabe-se lá Deus de quanto, porque nem esse direito nós tivemos de saber o valor dos juros contratados, nem a instituição, nem o prazo para pagar, enfim. O que se deu foi uma concessão absurda, sem limites, para a prefeita fazer o que quiser nesse projeto que saiu da cabeça dela. Não tem aquele negócio, fonte, vozes da minha cabeça. Ela ouviu vozes. Foram vozes... As vozes do além. Vozes do além. Faça porque ou ela então do aquém. Oi. Eu tenho minhas dúvidas se não tem gente ganhando dinheiro nesses 161 milhões na intermediação desses ônibus. Vereador, eu fiz uma pergunta sobre os ônibus, se deu certo em algum lugar, mas eu pesquisei, não tenho informação se que deu certo em algum lugar, não tenho conhecimento, não encontrei, não vi marketing, propaganda, só Aracaju. Isso quer dizer, se der certo em Aracaju, os outros estados é que vão copiar, quer dizer, ela atirou no escuro. Olha, veja bem, já que já está comprado, eu torço que dê certo. Você me fez uma pergunta se eu achava que ia ter trabalho na oposição. Deixa eu lhe dizer, o primeiro ato como vereador, nas primeiras semanas eu fiz uma visita à vereadora Emília. Discuti vários projetos que nós tínhamos conjuntos para que ela colocasse em prática. E o mais absurdo foi que ao invés de não colocar o projeto em prática, ela vetou os projetos que ela era autora comigo.
O que ela aprovou. Os projetos que com ela seu voto, comigo. com Não, seu não voto. é só aprovou com o meu voto, não, que ela assinava comigo o projeto. Sim. Então, quando eu vi isso, eu tomei a decisão de ser oposição. Porque eu não tinha fechado na minha cabeça que eu ia ser oposição por ser oposição. Queira ou não queira, Marco é a primeira mulher prefeita de Aracaju. Pela primeira vez, alguém sai da Câmara de Vereadores de Aracaju diretamente para a prefeitura. E 2 vereadores. E por boa influência, por bons princípios, por boa vontade, queria que desse muito certo. Mas a gente vê hoje que com essa prática, com essa linha de atuação, dificilmente vai dar certo. O que ela fez agora com o vereador Ricardo Marques, o ex-vereador, atual vice-prefeito, foi uma traição absurda. Ricardo foi de suma importância para a eleição de Emília. Ricardo fatalmente seria o vereador mais votado de Aracaju, com atuação, a influência dele nas redes sociais, na mídia local, Sim. a atuação pujante, fiscalizadora, indo nas ruas, olhando buraco, cobrando asfaltamento de rua e etc. Foi um projeto para a Câmara para tirar todos os conselhos de Ricardo Marques. Para quem está nos assistindo, o vice-presidente, o vice-prefeito da cidade, automaticamente é o presidente de todos os conselhos municipais, de educação, de saúde. A prefeita, sem avisar Ricardo Marques, enviou um projeto retirando ele de todos os conselhos. Isso quer dizer que ele hoje é um vaso ocupando espaço. Não se tornou um vaso ocupando espaço pela solidariedade dos vereadores que mantiveram ele na presidência de 3 conselhos. Mas por Emília tirava tudo. Por Emília tirava tudo. E eu tenho informações que ela ligou para o presidente Ricardo para reclamar da emenda que foi feita, querendo que ele fosse retirado de tudo. Para Ricardo Vasconcelos, né, o presidente da Câmara. Sim. Ela ligou para Ricardo Vasconcelos para reclamar porque ele manteve Ricardo Marques, vice-prefeito, ainda em 3 conselhos. Ou seja, e aí vem outra situação. Ricardo Marques é vice-prefeito. Agora eu vejo claramente, para tirar Ricardo Marques do protagonismo político, ela coloca Ricardo Marques na Secretaria de Comunicação. Por quê? Você já viu o secretário de Comunicação reclamar da prefeita? Não. Não, ele só tem que defender. Ou seja, ela já engavetou ele, já injetou ele, colocou ele num quadradozinho. E aí, para piorar a situação, ela cria uma comunicação paralela dela, em separado. Ela tem a agência de publicidade que cuida da imagem dela, que são aquelas blogueiras que fazem aquela comunicação lá de meio mau gosto, mas enfim, cada horrível, um faz a comunicação o que quer, dela é horrível. faz o que quer, e a gestão não tem uma comunicação institucional. Cada secretaria fala por si. Cada secretaria faz o que quer. Faz a sua publicidade. Então, na verdade, Ricardo foi retirado da vice-prefeitura, ele não é mais um personagem protagonista da gestão das decisões políticas. Como os outros anteriores ele eram. Ele é colocado na comunicação e a comunicação da prefeita é retirada da secretaria dele. Ou seja, ele não faz comunicação nem é prefeito. E agora nem os conselhos deixam para o rapaz. O que afeta diretamente no salário do vice-prefeito. Foi tirado dele a decisão política ao retirar da vice-prefeitura. Foi retirada dele o protagonismo da comunicação, quando ela cria uma comunicação própria para ela, e a redução salarial agora, com a retirada dos conselhos. Isso é de uma traição absurda. O finado Marcelo Déder dizia: quem não é fiel aos seus aliados e aos seus parceiros de projeto, muito dificilmente será fiel ao povo que o elegeu. Porque uma traição está inevitavelmente ligada, conexa à outra. Vereador, nesses 100 dias, 100 dias de governo da Emília Correia, pelas suas atuações da Emília Correia, já podemos enxergar que ela é um pé de bananeira, de um cacho só. Bananeira só coloca um cacho. Olha, eu não gosto de adjetivar, até porque a gente tem que ter muito cuidado para que não se confunda com agressividade e misógina qualquer fala que a gente tenha. Eu digo que eu estou decepcionado, porque eu conheci outra Emília Correia. Eu conheci outra mulher aguerrida, trabalhadora, pujante, incisiva, cobradora. E hoje tem uma mulher gerindo Aracaju que se contenta com qualquer justificativa fajuta que os seus assessores, que não são todos, mas aqueles que fazem coisa errada, lhe dão. A justificativa de que o contrato do carro-pipa podia ser assinado porque o cidadão era assessor da Câmara, a Emília Correia de antigamente não aceitaria. A Emília Correia de antigamente não vetaria o projeto que ela mesma assinou para cobrar dos profissionais de saúde apenas uma vigilância sanitária por estabelecimento e não várias. A Emília Correia de outrora
que votou e que foi autora comigo do projeto, não teria vetado o projeto das escolas particulares que pagam ISS por um valor que eles sequer recebem na maioria das vezes. Ou seja, o que eu cobro aqui é coerência e manutenção de personalidade, porque as pessoas votaram naquela pessoa lá, que estava lá outrora, que atuou na Câmara até o finalzinho da gestão passada, e não nessa que está à frente. Adjetivar eu acho de mau gosto e pode passar para o campo da ofensa, e eu procuro não ofender ninguém na minha atuação. As pessoas merecem respeito na sua individualidade, seja familiar, pessoal. Mas enquanto administrador, administradora, Emília ainda não mostrou a que veio. É uma administração frágil, superficial, voltada em redes de TikTok, de Instagram, sem uma efetiva responsabilidade administrativa e um feito de efetivas entregas. Vereador, o fechamento da maternidade, o qual nesse momento me foge da memória, que é uma maternidade pública. A maternidade Lourdes Nogueira. A gestão da Emília Corrêa tem alguma responsabilidade sobre o fechamento desta maternidade? Veja, eu não discuto a questão de como era gerida a maternidade. Pode ser que ela tenha defeitos? Pode ser. Agora, não dá para você tomar uma decisão de uma hora para outra sem uma transição gradativa nesse processo. E quem está sofrendo é a população. Eu recebi reclamações de um cidadão que a filhinha dele nasceu, ficou dias na incubadora, foi retirada da incubadora porque já tinha condições de ir para o berçário e teve que retornar à incubadora, pasmem, porque não tinha mais enfermeira. As enfermeiras, devido à redução do contrato da empresa que gere a maternidade, pediram demissão. E não tinha enfermeira para cuidar da bebê recém-nascida. São denúncias, como foram feitas semana passada pelo Conselho Regional de Medicina, que falta material de higiene, falta fralda, falta esparadrapo para fazer curativo. Isso é má gestão. E aí a minha preocupação, e aí eu não faço a crítica somente à gestão de Emília. Isso é o resultado no modelo de OS, organização social. Tem que se fazer concurso e a prefeitura, ela mesma, gerir seus espaços. E aí o erro que a gestão faz? Vai tirar essa INTS, que foi uma empresa trazida por Edivaldo Nogueira, que foi um erro também, e ela vai fazer mais um contrato emergencial para vir outra empresa para gerir a maternidade. Vai ter o mesmo problema, porque, vamos cá, cabe na cabeça de qualquer pessoa que está nos assistindo aqui, que alguém vai gerir uma maternidade naquele tamanho sem ter lucro, porque a filosofia dessas OS, organizações sociais, é que elas não têm lucro. Elas não são entidades lucrativas, elas estão ali por amor. Só por amor? Por amor à saúde amor e à dinheiro, gestão. por amor ao dinheiro. Meu amigo, não venha me enganar, né? Então, o que acontece? Quando se opta por esse modelo de OS, é porque se está auto-enganando e jogando o dinheiro do povo pelo ralo. E pior, explorando os trabalhadores da saúde. Porque essas OS agora, sabe o que elas usam? Elas usam essas cooperativas. As cooperativas e o Ministério Público do Trabalho tem que atuar contra essas cooperativas, porque, na verdade, o que é uma cooperativa? A cooperativa pressupõe que nós aqui nos associamos para fazer uma unidade de trabalho e que quando chega no final do mês a gente divide os lucros entre a gente. Aí eu quero saber o seguinte, a dona dessa cooperativa é sócio da coitada da técnica de enfermagem que dá o plantão lá por R$650 por mês? É? Claro. Não é, meu amigo, que me engane. A mulher lá, a dona disso, tira mais de 100, 200 mil reais por mês, enquanto a coitada da técnica de enfermagem, para ganhar R$650 por mês, tem que dar um duro danado e se adoecer, perde, viu? Porque como ela não é empregada, ela não tem o direito trabalhista reconhecido, ela não tem direito a faltar. Se ela faltar, ela não recebe. E o salário abaixo é 600? Porque não tem a obrigação de cumprir o salário mínimo, porque não é relação de trabalho. Ela ganha por plantões. Plantões. É absurdo isso. O Ministério Público do Trabalho precisa atuar. É totalmente ilegal essa forma de organização do trabalho, porque onde se quer colocar na cabeça da gente que essas trabalhadoras, na maioria, alguns trabalhadores também, são cooperados e não empregados. É claro e óbvio que eles são empregados. Porque sobre a maternidade eu vi a prefeita mais uma vez colocando a culpa no gestor anterior. Até porque o que ela fala do gestor anterior, olhando pelo retrovisor, no final do mandato dela, ela vai deixar dívidas, que a dívida não é dela, é do município. E ela opta pelo mesmo modelo. Eu não retiro a crítica de Edivaldo Nogueira, não. Edivaldo Nogueira errou muito. Edivaldo Nogueira errou no modelo de OS. Edivaldo Nogueira errou com a péssima gestão da saúde, sobretudo nos 2 últimos anos.
onde deixou faltar medicamento para hipertenso, medicamento para diabético nos postos de saúde da comunidade. Edivaldo Nogueira errou quando sucateou o transporte público da cidade, que não fiscalizou e não cobrou dessas empresas maior responsabilidade com a vida dos transportados pelo transporte público, dos usuários do transporte público. Agora, ela não pode pegar e mudar somente o nome do problema. Por exemplo, o problema é a torre, tira a torre, mas botou uma empresa pior do que a torre, que não está coletando o lixo. A empresa envolvida em processos criminais nacionais, onde o dono já foi preso, responde a processo criminal. Ou seja, tira um problema, coloca outro. Aí vai tirar a INTS, vai pegar outra OS e botar no lugar. Você não vai resolver o problema. Você vai mudar o nome do problema. Porque a solução é deixar de contratar a OS e fazer gestão própria. Vou lhe dar um exemplo aqui. 2 hospitais, Nestor Piva e Fernando Franco. De onde você ouve as maiores reclamações? Nestor Piva. O que é? Gerido por OS. O Fernando Franco, gerido pela própria Secretaria de Saúde do município. Quando você vai ver o que é terceirizado, é o maior problema. O modelo de OS é um modelo que ele precariza as relações de trabalho. Aí ninguém vem a me dizer. Você, o tempo todo, se reclama de servidor público, vamos lá. Quantos anos o Nestor Piva foi com médicos concursados? Alguém na época que era médico concursado, com vínculo, sindicalizado, alguém viu algum médico pulando o muro para ir para festa? Pulando o muro do hospital para ir para festa? Não tenho conhecimento, não. Nós não temos conhecimento. Mas na OS teve. Porque o médico que é contratado para dar plantão, por recibo autônomo, por PJização, ele não tem o mesmo compromisso que aquele que é concursado, que tem um plano de carreira, que sabe que vai se aposentar, que quer ser servidor público por amor, por vontade de ajudar o próximo, de contribuir com a sociedade. Muitas das vezes a OS contrata um médico recém-formado que quer ganhar um dinheirinho aí para pagar a sua residência e ir embora. Sem compromisso. Ele não quer criar raízes com a cidade, com o local, com o serviço público para quem ele presta o serviço. Então a minha crítica é essa, que com todas as falhas de Edivaldo Nogueira, Emília, em várias situações, repete as falhas dele. Tá copiando. E pior, tá piorando, porque contrata empresas ainda mais sucateadas. Porque no lixo foi assim, com todas as falhas que a torre tinha, ninguém me diga que essa empresa é mais organizada que a torre. Os caminhões de lixo não tem nem coletor de churume, que é aquele líquido que sai quando há compactação do lixo. Sim, as pessoas estão reclamando em todos os cantos da cidade, e eu botei vídeos na tela da Câmara, no pronunciamento meu, do lixo sendo compactado e aquele sumo do lixo sendo derramado na cidade de Aracaju. Os caminhões modernos têm um reservatório que juntam esse líquido e que somente no lugar final esse líquido é derramado. Ou seja, o lixo está se acumulando na cidade. Eu recebi reclamações essa semana de vários lugares. O 17 de março passa 4 dias sem passar coleta de lixo. Então, várias comunidades estão reclamando da falta de periodicidade dessa coleta. O senhor tem conhecimento daqueles coletores que estão colocando nos bairros, aqueles coletores de resíduo de construção civil? Tem conhecimento? Sim. Aquilo é terrível, porque na 13 ninguém vai colocar aqueles coletores, ninguém quer perto. Aí estão passando para a população que as pessoas, os moradores, são desorganizados. Como? Porque quem vai chegando perto, aqueles coletores já tem um lixo entrando em decomposição, chateado, nem chega nem perto. Joga. Sim. Joga, aquilo é terrível. Você tem recebido essa... Tenho recebido várias reclamações. Então, na verdade, o que está se fazendo na campanha, a Emília prometeu furar a bolha do sistemão. O que a Emília está fazendo é substituir o sistemão antigo por um novo sistemão, onde uma empresa que era a Torre prestava o serviço do lixo por um valor caríssimo, não vou discutir isso, mas ela traz outra empresa de serviço de baixíssima qualidade, envolvida com os maiores escândalos do Brasil, envolvida com esse rei do lixo aí, que tem um escândalo passado no Jornal Nacional, Fantástico, e na grande mídia nacional. Da mesma forma, ela tira a INTS da gestão desse hospital, não tem nenhum vínculo a essa INTS, não sei nem de onde veio, e coloca novamente outra OS no lugar em contrato emergencial. Vai vir outra bomba. Organiza a gestão, abre concurso público que dá oportunidade para quem está estudando, se preparando, se qualificando, porque aí sim você vai ter profissionais comprometidos de qualidade. Porque quando bota essas OS, sabe o que é que vai ter? Apadrinhamento político.
cota de vereador da bancada de botar tantos funcionários, empregados e empresa, os apadrinhados da gestão. Enfim, mas a promessa era mudar as práticas, mas eu não estou vendo mudança de prática, eu estou vendo mudança de nomes, seja de empresas ou de pessoas, mas o caminho a ser seguido é o mesmo, da precarização das relações de trabalho e da substituição do concurso público por OS, o que é incoerente da parte de Emília, que foi servidora pública durante toda a sua vida, apesar de não ter entrado por concurso público, mas ela sempre valorizou o concurso público como meio de ingresso na gestão. Infelizmente, parece que a única coisa que não há efetivamente política nessa gestão é de concurso público. De concurso público. Mas ela tem que ralar muito, porque vejo que o senhor vem tendo um certo trabalho, mas os postos de saúde, ela melhorou? Atendimento assim, os médicos, medicamento de uso contínuo? Olha, a notícia que eu tenho é que ainda continua faltando medicamento. Vejam na secretária Débora uma pessoa bem intencionada e disposta a resolver. Mas, no entanto, vejo que ela ainda não conseguiu, sobretudo, essa falta de medicamento nos postos. Semana passada eu recebi a guia de encaminhamento de uma amiga que ela está na fila para colocar aquele mapa do coração, que fica medindo durante o dia. Ela deu entrada dia 30 de dezembro no sistema, para estar na fila para receber e fazer o exame. Ela me enviou essa documentação há 2 dias atrás. Com 100 dias... ela ainda é a posição 876 para fazer esse exame. Essa moça sofre do coração. Imagine, ela já está na fila desde 30 de dezembro, ela me mandou essa mensagem dia 12 de abril e ainda tem 875 pessoas na frente dela. Ou seja, isso não vai andar nunca. É desse jeito, né? É desse jeito. Então, assim... E esse caso, eu estou pegando esse caso, porque é um caso que essencialmente entrou já no governo dela, entrou 2 dias antes do governo tomar posse. Então todo o prazo é dentro desse governo. Agora eu queria pedir licença para você, porque é o seguinte, minha atuação não se resume somente a Emília não, viu? Nós temos vários projetos, estamos cobrando muito a questão de uma ação judicial contra a Unimed, que é o maior plano de saúde de Sergipe, a Unimed Sergipe, está cometendo uma grave violação do direito dos consumidores. A Unimed está verticalizando o seu plano de saúde. O que é isso? Quando você contrata um plano como a Unimed, ele se vendeu historicamente como um plano horizontal. O que é isso? Um plano que dava opções 1000 a você. Você podia ir para o São Lucas, você podia ir para o Primavera, você podia ir para o Hospital São José, você podia ir para o próprio hospital da Unimed, você podia fazer exames com mais diversos especialistas que atendiam lá na Unimed, em tantas clínicas particulares dos próprios profissionais. Exames você podia fazer em vários laboratórios. O que a Unimed vem fazendo é descredenciando toda uma rede. A Unimed não atende mais no São Lucas, não atende mais no Primavera, não atende, descredenciou a maioria dos profissionais especialistas e hoje praticamente limita a sua atuação a 3 ou 4 clínicas particulares e ao próprio hospital da Unimed. Isso é ilegal. Um plano de saúde horizontalizado não pode deixar de ter um hospital de grande porte. O hospital da Unimed não é de grande porte. O hospital da Unimed não suporta a demanda que o próprio plano gera. E aí começa-se a precarizar o serviço prestado. Está prestando o mesmo serviço do João Alves? Melhor, pior. Olha, eu arrisco lhe dizer, o João Alves, o Hospital de Urgência de Sergipe, ultrapassar daquela urgência da entrada, que é aquele setor de portas abertas, quando você passa ali, quando o paciente se estabiliza e ultrapassa-se aquela primeira fronteira ali, é um hospital de alta qualidade. Não existe melhor trauma no estado de Sergipe do que o setor de trauma do Hospital João Alves, não. Mas o senhor tem conhecimento que tem 3 tomógrafos quebrados? Ele pode ter problemas pontuais, mas a equipe técnica é a melhor. Os profissionais são dedicados. E as estruturas que vêm sendo feitas pelo governo são de melhoria gradativa. Agora, no comparativo, eu não comparo nunca o João Alves ao que a Unimed oferece ao seu usuário, não. Sinceramente, se você botar na balança, hoje, o usuário do USE é melhor atendido do que o da Unimed. E o que a Unimed está fazendo é ilegal. Você dá um exemplo. Esse mapa holding aí, eu fui fazer um exame
um exame para colocar esse Holter, né? Que é do coração, que fica medindo. Que fica ferindo. Isso, fica ferindo durante o dia. Sim. Os batimentos cardíacos, Sim. a frequência cardíaca. Eles agendaram para que eu pegasse o aparelho 5 meses depois. 5 meses. Para um plano de saúde privado. Isso não existe. E aí nós estamos discutindo isso muito com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com a Comissão de Direitos do Consumidor e da Saúde da OAB. Nós vamos ajuizar uma ação contra a Unimed, coletivamente, exigindo que ela recredencie, pague seus débitos e recredencie os grandes hospitais de Aracaju, sob pena dela ser multada pela Agência Nacional de Saúde e pelos órgãos de fiscalização pelo descumprimento da legislação de saúde. Outra demanda que nós temos também muito grande é a fiscalização com relação aos shopping centers de Aracaju. Os shopping centers de Aracaju utilizavam até novembro do ano passado o sistema de hora fracionada para cobrança nos seus estacionamentos. Ou seja, você pagava por tempo que você utilizava. A partir de dezembro passado, sabe o que eles fizeram? Eles começaram a cobrar por bloco de horas. Ou seja, o consumo mínimo no shopping center, porque os 2 shoppings são de uma pessoa só, né? Então eles cobram o que eles Qual querem. shoppings? Jardim e Rio Mar. São Os mesmo 2 dono. não são do mesmo dono. É do João Carlos Paz Mendonça, é o mesmo grupo. Sim. Aí o que acontece? Eles agora estabeleceram a cobrança de bloco de horas. Você entra no shopping, você inevitavelmente paga por 4 horas de estacionamento. Ou seja, para cortar o cabelo você precisa de 4 horas. Para fazer uma compra rápida você precisa de 4 horas. Ou seja, você entra lá, você passa 40 minutos, você paga por 4 horas de serviço. O Código de Defesa do Consumidor diz que isso é uma cobrança abusiva e ilegal. Artigo 69, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. A cobrança por uma quantidade mínima de produtos ou serviços sem uma razoabilidade. Não é razoável que você exija que alguém passe 4 horas no shopping. Uma cobrança mínima de 1 hora, aí até se considera. Mas 4 horas... E o senhor já acionou... Nós já estamos discutindo com o Ministério Público, que já foi deliberado na audiência pública, que será ajuizada uma ação civil pública junto com a Defensoria Pública e o Ministério Público como autores da ação. Eu sou defensor público de carreira também. E por sinal, um dos melhores do Estado, atuante. Somos um grupo de profissionais que trabalham com afinco, dedicação e convocação na defesa dos direitos de quem mais precisa. Não é porque você vem do podcast, não, mas eu tenho conhecimento que você é o único que tem paciência, Não, porque não sou, muitos, não sabe? sou o único, não. E, sobretudo, com todo o respeito, existem defensores da geração antiga que eram abnegados. A exemplo de meu pai, eu doutora Eliane Torres, doutora Eunice, que até hoje... doutora Elvira, melhor dizendo, doutora Eunice é jovem, da nova geração, doutora Elvira e tantos outros que eu posso citar aqui, doutora Carmen, são pessoas de extrema dedicação, e os jovens que têm chegado à defensoria estão vindo, graças a Deus, muito preparados tecnicamente, até pelo nível que o concurso público exige, e nós que somos mais antigos na instituição, eu que já estou aí eu entrei em 2007, né, eu já vou para 18 anos de defensoria agora. Nós temos a preocupação de chamar os colegas para a vocação, para o entendimento de que é para essa população mais carente que a gente trabalha e efetivamente que a gente se dedica. E temos tido uma resposta muito boa dos colegas. A gente precisa desmistificar essa visão das pessoas que o que é gratuito, e não é gratuito porque a pessoa paga o imposto que nos remunera, não presta. Eu lhe digo sem medo de errar. Hoje, 90% dos casos... e com todo respeito à advocacia privada, mas em 90% dos casos, para a pessoa que não pode pagar, é melhor ficar com a Defensoria Pública. Porque você vai ter um profissional de alto nível, especializado na sua área já, porque a gente fica vinculado a uma ação, a gente faz aquilo todo dia, então acaba se especializando mais, e com um comprometimento muito grande, seja por vocação, seja por cobrança da corregedoria da instituição, que hoje é muito firme. Um defensor não pode ficar com um processo em sua mão mais de 20, 30 dias, que a gente é chamado a atenção pela corregedoria, se assim o fizer. Então, assim, hoje existe uma nova... O processo todo é eletrônico. Os processos são eletrônicos, a contagem do prazo é na hora que você clica, começa a contar. Não dá mais para o caba fazer como o advogado ou o defensor de antigamente fazia, não. Pegava o processo, estava lá, não vou pegar hoje não para não começar a contar meu prazo. Agora...
chega na sua caixa, se você não abrir em 5 dias, ela automaticamente se abre e começa a Acende contar. a luz vermelha. E a Tá luz vermelha devendo. começa a lhe cobrar que você está devendo. Mas, vereador, eu ainda quero, assim, você puxou um assunto muito importante e seguiu em frente, mas do plano de saúde, a Unimed, eu ainda quero, assim, qual é o plano ideal hoje? Porque, olha, eu não esperava isso da Unimed. Na verdade, Não esperava, juro do fundo da minha alma, eu não esperava, porque Unimed... Na verdade, os planos de saúde sofreram um baque muito grande na pandemia. Financeiramente até. Porque houve um desequilíbrio das relações. Houve uma demanda por serviços caríssimos, a UTI. Quantas pessoas passaram por dias, meses até em regime de intubação, né? Em UTIs, o que levou essas contas a níveis estratosféricos. Então, todos os planos de saúde saíram endividados da pandemia. Mas essa reestruturação dos planos de saúde não pode passar necessariamente por uma precarização do serviço prestado à sociedade, não. Não é a sociedade que tem que pagar essa conta. Isso tem que ser discutido com o governo, tem que se pensar numa possibilidade de fusão de planos de saúde para ganhar corpo e ganhar um maior lastro, e não colocar isso na conta da sociedade, num sentido de que a sociedade perca direitos por conta desse débito acumulado. É essa a minha discussão e eu entendo que nós devemos cobrar uma nova postura da Unimed, e isso não está restrito à Unimed, não. Eu falo da Unimed especificamente porque a Unimed é o maior plano de saúde. A Unimed tem 80 mil vidas seguradas em Sergipe, só em Sergipe. Então, é ela que atinge o maior número de sergipanos e que, portanto, proporcionalmente nos causa os maiores problemas hoje. Ser um cliente Unimed, isso não quer dizer que hoje você vai ter qualidade de vida. Não, veja bem, qualidade de vida não depende do plano de saúde, mas no atendimento não é necessidade. Qualidade de né? atendimento, isso. Pelo contrário, hoje a escassez, eu digo assim, que o plano Unimed para consulta eletiva, ele praticamente não serve, porque os melhores profissionais, com os defeitos, salvo aqueles que ainda ficam por uma tradição, por uma acomodação, mas os melhores profissionais já não são mais credenciados à Unimed. Olha, vereador, estamos chegando ao final, mas para você concluir, quero, assim, sobre a visita, né, do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, eu deixo você à vontade para concluir falando sobre a visita em Sergipe. Na verdade, o presidente Geraldo Alckmin veio a Sergipe não como vice-presidente, e sim como um filiado do Partido Socialista Brasileiro para prestigiar o PSB no seu congresso estadual anual, né? Fizemos o congresso, vamos retirar os delegados que irão para o Congresso Nacional, que serão dia 30 e 31 de maio e 1º de junho, onde será eleita a nova direção nacional do partido, né? O jovem João Campos, o jovem prefeito do Recife, deve assumir a presidência. E junto com o vice-presidente Alckmin veio o doutor Carlos Siqueira, que é um histórico presidente do PSB, um homem que tem uma história belíssima no Partido Socialista Brasileiro, que passou pelas gestões de Jamil Haddad, de Miguel Arraes, que preparou uma renovação do PSB com a vinda de Eduardo Campos, que foi o melhor governador da história de Pernambuco, quiçá um dos melhores governadores do Brasil, que viu essa jovialidade se perder numa morte trágica do acidente de avião do Eduardo Campos, sentiu a dor de perder um filho, que retomou as rédeas do partido, que reorganizou o partido, se mantendo presidente até agora, e que agora prepara uma nova mudança, uma mudança para a chegada do João Campos. Então esse congresso foi pautado por duas coisas: o reconhecimento a Carlos Siqueira da sua atuação, a alegria de recebermos o vice-presidente Geraldo Alckmin como filiado do PSB. É bom registrar que Geraldo Alckmin fez questão de vir em avião comercial, com passagem paga por ele, de pagar o seu próprio hotel e de exigir que nenhum carro do governo do estado fosse utilizado nem no transporte dele e nem nenhuma regalia. Tudo e tentar convencer Vossa Excelência de aceitar uma pré-candidatura a deputado federal. Eu tenho esse conhecimento. Na verdade, não precisou me convencer, não. Eu tenho uma convicção de ser pré-candidato agora a deputado federal, porque acredito no projeto do PSB.
o PSB deve eleger Tem 2 nome. deputados federais, é uma chapa muito competitiva. Hoje nós temos como pré-candidatos o meu nome, do Dr. Cláudio Mitidieri, do Anderson das Canas, lá, que foi ex-prefeito de Frei Paulo, que é daquela região de Itabaiana, Frei Paulo, Robson Viana, Armando, ex-prefeito de São Cristóvão. Tudo isso é a chapa. O nosso Rodrigo Fontes, vereador de Aracaju, também se coloca como pré-candidato. Manda um abraço para Rodrigo Fontes. Mandarei, sim. Então temos uma chapa extremamente competitiva de federais e estamos montando a chapa de estaduais também. Então o partido se fortalece e terá uma eleição de crescimento em 2026 e eu estou me programando, me preparando para fazer parte desse projeto. Mas foi um dia muito legal. É uma pena que a segurança da vice-presidência, porque apesar de ele não ter solicitado nada do governo, foi tudo a sua dispensa, mas obrigatoriamente, como vice-presidente, a segurança da Polícia Federal cerca o evento e muita gente ficou do lado de fora da Lese, porque pela presença dele não podia superlotar a Lese e nos arrependemos apenas de ter feito o evento num lugar maior. Porque muita gente, apesar de que o presidente Alckmin no final fez questão de ir lá fora apertar a mão um por um daqueles que vieram, colocando aí a segurança também em polvorosa nesse momento. Mas foi tudo bem, graças a Deus. Foi um evento belíssimo e o PSB só se fortalece aí para as eleições de 2026. Agradeço e o que eu quero desejar para o vereador é sucesso. Para nós e para o seu podcast também, meu querido. Muito obrigado. Que Deus abençoe e que esse projeto se consolide aí, se torne cada vez mais profícuo. Estamos seguindo aí nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, e que mais um canal de informação nessa linha de modernidade. Parabenizar aqui o pessoal do Estúdio na Colina pela belíssima estrutura, né, acomodação aqui, ao apoio do nosso querido, como é o nome dele? Ricardo. Ah, Ricardo Filho, né? Ricardo Filho. Nosso querido Ricardo Filho aqui, pelo apoio e o tratamento VIP aqui com cafezinho de melhor qualidade. Um abraço. Um abraço.